Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda à nossa live 31 de 40. Estamos há 31 dias focados em buscar a Deus em primeiro lugar, logo cedinho, e estamos descobrindo, um caminho, uma jornada para transformar as nossas vidas. Parabéns por você chegar até aqui. E se você é nova, tá chegando agora, não tem problema, fica aqui também, essa live é para você. E você pode assistir todas as outras lives gravadas. Elas estão no meu canal do YouTube, pode procurar lá. Eu sou Monique Devocional, você vai achar rapidinho. Então tem a playlist com todos os dias salvos para você poder assistir, tá bom? E ser edificada também. Então, seja muito bem-vinda hoje. Hoje nós vamos falar sobre vivendo a visão, né? A gente está no 4º dia, hoje é o último dia que a gente vai falar sobre visão positiva de futuro. E ontem, né? Quero saber quem estava ontem, quem já fez a atividade. Ontem, qualquer atividade, né? Era escrever a sua visão positiva de futuro, né? Sobre todas as áreas da vida. Então, as 11 áreas da vida e escrever aquilo que desejava, mas já como sendo, né? Já como se já fosse, já é real. E aí, hoje, nós vamos continuar falando sobre isso e nós vamos materializar como que a gente vai ver isso, como que a gente vai viver essa visão, tá bom? Então, vamos fazer nossa oração pra gente já começar. Se você tem o devocional, hoje é a página 196. E se você não tiver, você vai abrir a Bíblia em Romanos 12, tá bom? E vamos orar. Respira fundo, toda a agitação, né? Hoje é segunda-feira, a gente é filho levando o filho na escola, se arrumando para ir pro trabalho, mas respira fundo, ó. Abre o coração, eleva os seus pensamentos a Deus. Amado Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por nos direcionar até aqui, nos sustentar nessa jornada, Pai. Senhor, muito obrigada. Deus, eu já te peço perdão pelos nossos pecados. Te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, pelo aquilo que eu ainda faço que não te agrada. Senhor, continua trazendo consciência para mim, para que eu possa cada dia, Senhor, melhorar um pouquinho mais e ser a mulher que o Senhor sonhou para mim. Deus Santo de Israel, eu já te agradeço, Deus, pelos frutos que nós já estamos colhendo nessa jornada, das mudanças de mentalidade, das mudanças de comportamento, Senhor, pela libertação, né, de mulheres que agora estão voltando a sonhar. Senhor Jesus, volta, faz com que cada uma de nós, Pai, esteja como o povo ali em Salmo 126, que estava cantando e louvando como quem tinha sonhos, como quem sonhava. Quem sonha tem alegria, quem sonha tem disposição, quem sonha tem coragem, meu Deus, coragem de buscar os seus objetivos, de tentar coisas novas. Pai, é isso que eu te peço hoje, restaura o sonho do teu povo, restaura a visão do seu povo, Senhor, restaura, Senhor Jesus, o desejo de ter uma vida plena e abundante, assim como o Senhor prometeu para nós. Senhor, renova nossa mente para nós vivermos nesse lugar. Renova nossa mente, Senhor, para se tornar a pessoa que fala e faz, a pessoa, Senhor Jesus, que vai atrás dos seus sonhos, que faz a sua parte, não apenas fica sentado esperando, mas faz aquilo que é terreno, aquilo que é possível, para que na hora do impossível o Senhor entre com a tua mão poderosa, que é perfeita, que tem sempre, Senhor, trabalhado no impossível, e o Senhor ainda faz as coisas impossíveis no dia de hoje. Por isso eu te peço, Deus, mais uma vez, move o imóvel, quebra o inquebrável, Senhor. Faz coisas que só o Senhor pode fazer. Senhor, se preciso for, quebra o vaso de novo e faz novamente, meu Deus, a cada dia, porque mesmo que doa, Senhor, nós sabemos que estamos caminhando para ser a pessoa que o Senhor planejou para nós antes de nós existíssemos, Pai. É isso que eu te peço hoje, Deus, em nome de Jesus. Abre a nossa visão, Pai. Abre nossa visão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então, se você tem um devocional, página 196. Se você não tem, Romanos 2. E a gente já vai ler para começarmos. Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui, porque às vezes eu me desconcentro. Vamos lá. Opa. Romanos 12, 2. Diz assim:
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra versão diz, não vos conformeis com este mundo, né? E se conformar, se moldar no padrão deste mundo é assim, todo mundo faz, né? Hoje, um outro dia eu vi uma amiga, né, conversando com ela falou assim, não, mas ter intimidade com meu marido não dá, não tem condição. E aí, pode pro mundo isso parecer normal, pode parecer normal, mas não é, né? Eu, outro dia, conversava com outra pessoa, ela falou assim, não, mas hoje todo mundo é ansioso. Eu falava, não. Ela falou, normal. Eu falei, não, não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, o que é que eu e você temos nos amoldados? Não, tá tudo bem, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. O que é que a gente tem deixado, né, nos caber, mesmo que não vai contra os meus princípios, contra os meus valores, contra o que a Bíblia diz, mas todo mundo tá fazendo, eu vou fazer, né? Um outro dia alguém falou assim pra mim, não, mas pornografia todo homem vê. Aí eu falei, olha, pode ser normal, pode ser comum, mas não é normal. Pelo tanto de coisas ruins, né, que abre, se a porta por causa disso, né, de insaciedade, de depois rejeição da mulher, e porque vê aquilo e fala, nossa, uau, e se satisfaz ali com aquele material, com aquele celular, e não tem mais prazer pela mulher, não tem mais desejo pela mulher. E aí, hoje, estudos já mostram que a pornografia, ela faz igual a droga, ela corrói uma parte do nosso cérebro, né? Então, pensa, ela emburrece a pessoa. Essa é a palavra, ela emburrece a pessoa. E aí, hoje, o que a gente vê? Não sei quantos % de homens assistem isso. E hoje, mulheres também, né? Mas isso vai contra os princípios de Deus. E aí, tá todo mundo fazendo, eu vou ver também. Será que eu e você estamos assim? Né? Hoje todo mundo tem problema nessa área. Não, todos os filhos são aborrecentes. As adolescentes são difíceis, todos, né? Nem vou falar nada porque é assim mesmo, né? Será que você estamos mudando? É ao que nós estamos nos amoldando, nos conformando? Quando a Bíblia fala, olha, não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Mas transformem-se, olha, eu e você, que agora com a mente renovada precisamos nos transformar, né? Existe o chamado trabalhar de Deus, as oportunidades que Deus nos dá para nos transformarmos existem, mas se eu, com as minhas escolhas, não caminhar para esse lugar, não vai haver transformação. Então nós precisamos sermos intencionais naquilo que a gente quer para nossa vida. Intencionais. E aí, como que a gente renova a nossa mente? A gente renova a nossa mente através da palavra de Deus, através de livros, de cursos, de imersões, né? De mentorias. Por quê? Quando eu entendi isso, eu comecei a estudar mais e ter melhor resultado. Foi como? Tenho dificuldade nessa parte, igual eu falei pra vocês, que a procrastinação reinava na minha vida. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso de alguém que fale sobre isso pra me ajudar. E aí eu encontrei o Jerônimo Temer, que eu já seguia há um tempo, e aí ele lançou a mentoria dele em 2022, isso. E o que eu fiz? Eu fui atrás, né? Eu falei, não, eu quero me livrar disso. E aí eu fui estudar sobre como me munir de método, de ferramentas que eu pudesse pôr em prática para melhorar minha produtividade. E assim aconteceu. E aí cada dia mais eu tenho que ir alinhando, porque às vezes passa uma coisa, então a gente tem que sempre ir renovando
né? E como que é essa transformação? Lembra? Renova a mente, conhecimento, precisa saber, entender, conhecer as coisas. E aí você vai se transformar como? Na jornada, fazendo o exercício. Por isso que é tão importante que você faça o exercício do devocional, porque aí você vai tomar nota, né? Tem uma frase que eu não lembro de quem é, não dá pra me honrar a fonte por causa disso, que fala assim, olha, a tinta da pior caneta é melhor do que a melhor memória. Porque a nossa mente, se a gente confiar na nossa mente, é muita coisa, a gente esquece. Então, escreve, toma nota, né? E você vai falar, olha, naquele você olhando pra trás, você vai falar assim, olha, eu disse que ia fazer isso aqui, ainda não fiz. Então, eu preciso correr com isso daqui, né? Pra eu fazer isso daqui que eu ainda não fiz. Então, é importante você fazer, principalmente a de ontem, que era escrever a sua visão, tá? E aí, ó, continua assim, ó. E depois que você não se amoldar ao mundo, não se conformar, se transformar pela renovação da sua mente, aí o que vai acontecer? Aí nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Todo mundo quer. Mas quem topa pagar o preço de renovar a mente, não se conformar com o que o mundo diz que é certo, sendo que não é, né? Então, tudo aquilo que vem para roubar, matar, destruir, isso não é de Deus, né? A Bíblia veio, ela fala assim, olha, tem dois caminhos. Deus coloca dois caminhos diante de nós, mas ele fala assim, escolhe o caminho da vida, né? Ele já dá a dica, escolhe o caminho da vida. E deixa ali, tudo, não faça isso, não faça aquilo, ama seu outro Deus sobre todas as coisas, e depois o próximo como a ti mesmo. Se você pega esses dois mandamentos e colocar em prática, muita coisa já vai mudar em você. E aí, porque quem ama a si e o próximo não vai matar, não vai roubar, não vai mentir, entende? Você vai cumprir os mandamentos. E aí te vai bem. Lembra, se você fizer as coisas boas, você não vai ser aceito? Claro que vai. E o fruto vem. E então, para nós acessarmos a vontade de Deus, a gente tem esse caminho, né? Toda a promessa, quando a gente olhar bem assim, toda promessa, ela tem um comando. E você precisa obedecer esse comando para ter acesso à promessa, né? Não adianta a gente querer um atalho de querer viver a promessa sem viver o caminho, sem viver a jornada, sem viver o processo, obedecer o comando. Sempre há um comando de Deus para mim e para você. E eu te pergunto de novo, o que Deus já falou para você, você já tá fazendo? Você já tá fazendo? Ou você tá deixando para amanhã? Amanhã pode ser tarde demais. Só te digo isso. A passagem bíblica que abre este capítulo merece uma profunda reflexão. Quero convidar você a dividir essa reflexão em 3 partes. A primeira parte diz respeito à grande promessa existente na passagem, escrita por Paulo, que diz que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Vejo pessoas com uma vida de muitas lutas, dificuldades, disfunções, dizendo por aí que estão vivendo como Deus quer. Isso não é verdade. Não é o que a palavra dele nos ensina. A Bíblia nos diz que Deus nos ama, nos perdoa, Deus é fiel o tempo todo, Deus é misericordioso e abençoador, faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, nunca abandona seus filhos e ama realizar o desejo do nosso coração. Todas essas verdades sobre quem Deus é, sobre o caráter dele, sobre sua promessa para nós. Diferente de mim e você, o caráter de Deus é imutável. Ele cumpre suas promessas, né? Então, às vezes, né, a gente fala, como é que você tá? Eu tô bem, tá como Deus quer. E aí, quando você vai olhar a vida da pessoa, tá cheia de problemas, cheia de dificuldade, cheia de escassez, né? Problema no casamento, problema com filhos, problema no trabalho. E aí fala que tá como Deus quer. Só que a gente já viu aqui que a Bíblia diz o quê? Que a vontade do Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, muitas vezes a gente usa aí essa frase para
jogar a responsabilidade para Deus, né? Mas lembra, tem coisas que é só com oração, com jejum que vai acontecer. Mas tem coisa que é eu e você, minha amiga, arregaçando a manga e indo lá resolver, né? Então, a gente precisa ter responsabilidade. Responsabilidade, né? Eu errei. Então, o que eu posso fazer agora para corrigir meu erro? E não colocar a culpa na conta de Deus. Igual o povo lá no Éden, né? Lembra daquele dia que eu falei? Olha, eu falei assim, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, a mulher depois, não, foi a cobra que o Senhor criou. Então, a cobra é a serpente, né? Então, é do ser humano. Mas toda vez que a gente conta uma historinha, a gente nos rouba a oportunidade de mudarmos. Então, ó, aquelas historinhas. O que eu posso fazer para resolver? Lembra, 95% é o sentido que você dá. E só 5% é o que te acontece. 5% é o que te acontece. 95% é o sentido que você dá. 95% é o sentido que você dá. Por isso que pessoas que passam pelo mesmo, vamos supor, a Camila contou de uma história de 2 jovens. Na verdade, eram 4, né? 4 jovens que saíram de carro para uma festa. Os 4 beberam e na hora da volta para casa eles se envolveram em um acidente. E aí, os 2 primeiros, né? O motorista e o carona, eles morreram na hora. E os 2 que estavam no banco de trás, eles sobreviveram. Muito machucados, traumatizados, o corpo machucado, né? Mas eles sobreviveram. Aí um deles ficou assim, ele falava assim, nossa, agora os meninos estão mortos, né? O que vai ser de mim? Como é que eu vou fazer? Ele começou a beber muito e se tornou alcoólatra, nunca conseguiu prosperar na vida, não conseguiu formar uma família e até hoje ele vive nessa vida. Aí o outro, ele falou, olha, se a gente não tivesse bebido, eles não teriam morrido, a gente não tinha se envolvido naquele acidente, os meninos não teriam morrido. Aí o que ele fez? Ele parou de beber, ele foi estudar e prosperou financeiramente, montou um negócio, deu certo, formou uma família e hoje vive bem com a família, né? E aí pensa, as 2 pessoas, os 2 passaram pela mesma experiência, mas cada um deu um sentido diferente. Cada um deu um sentido diferente. Um deu ouvido às historinhas, né? E o outro falou, não, é responsabilidade nossa. Então, eu não vou fazer mais isso. Porque foi isso que nos levou pro acidente, né? Então, é preciso que a gente tenha esse filtro, né? É o sentido. O sentido vai fazer toda a diferença no nosso futuro. O sentido que a gente dá para aquilo que nos acontece. E continuando, o devocional diz assim, a segunda reflexão em Romanos 12:2 é que existe um comando inicial. Paulo nos diz que não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Essa palavra deixa claro para que nosso olhar para o mundo tem que ser de inconformismo em relação a tudo que não está de acordo com os valores e princípios de Deus. Não podemos nos conformar com nosso casamento infeliz, com adultério, desrespeito, desonra, grosseria, falta de afeto, falta de sexo, de complexidade e de amor. Esses são padrões do mundo, não de Deus. Não podemos nos conformar com filhos revoltados, isolados, tristes, pensando em tirar a própria vida, sem sonhos, sem clareza do seu valor, andando com más companhias, bebendo, fumando, usando droga, em outras disfunções. Esses são padrões do mundo e o maligno jaz no mundo, né? O mundo jaz no maligno, como fala a Bíblia. Nossos filhos não são do mundo,
Não podemos olhar para nossas crianças e nossos jovens e dizer que isso é normal, que é da idade que vai passar. E o mesmo é válido para a nossa vida financeira, nossa carreira profissional, nossa saúde física e emocional. E principalmente para a nossa conexão com Deus. Não podemos nos conformar e aceitar disfunções. Toda disfunção precisa ser identificada e eliminada da nossa vida. Então aqui fala daquilo, né? De tudo que para o mundo é normal, mas vai contra os valores de Deus, né? Isso falou muito forte no meu coração dos filhos tristes, isolados, né? Que ficam o dia inteiro dentro do quarto, assistindo, jogando videogame, né? Não se relaciona, pensa em tirar a própria vida, se mutila, né? A gente não pode se conformar, achar que isso é normal. Não podemos. Toda disfunção ela precisa ser identificada e eliminada da nossa vida. Então, viu que caiu uma ficha, nossa, isso tá errado, isso não é normal. E aí tá, procura rápido resolver, identificar e eliminar. Né? Ontem eu falei pra vocês, olha, minha voz tá baixinha, porque eu não tô conseguindo falar alto. Por quê? Meu refluxo tá atacado. Meu não, né? O refluxo que é em mim. Tá atacado. Né? Em outro tempo eu ia ficar protelando. Mas agora, né, que eu já tenho essa consciência, eu preciso mudar rápido. Porque eu preciso da minha voz. Eu falei, Jesus, eu preciso da minha voz. Preciso da minha voz. Né? Que é com ela que eu trabalho, com ela que eu compartilho a palavra. Então, eu preciso da voz para cumprir meu chamado. Então, manda a voz, Pai. Mas fui fazer o que eu precisava, né? Mudar minha alimentação. Eu já almocei, jantei, era antes das 18 horas. Porque a maior dificuldade minha era a historinha, né? A dificuldade minha era almoço, jantar tarde. Mas eu comecei a jantar cedo. Comecei a tirar as coisas que irritam o estômago. Pra quê? Pra eliminar. Porque eu preciso do meu corpo saudável. Né? Eu quero viver muito tempo. Né? Até uns 120 anos, se Deus deixar. Então, é saúde. Né? Então, assim, todas as áreas da nossa vida. Identificou? Como é que arruma? Elimina. Né? Ai, Monique, mas eu não consigo eliminar tudo de uma vez. Vai eliminando aos poucos. Vai eliminando hoje o melhor que você pode. Aí amanhã você faz o melhor que você pode também, com aquilo que você tem. E aí é um treino, lembra? Treino é até se tornar. A terceira reflexão é sobre o caminho que devemos seguir para eliminarmos tudo o que nos rouba a nossa alegria e nos impede de acessar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. E o caminho que o apóstolo nos dá é a renovação da mente. Renovação é remover o velho e colocar coisa nova no lugar. Ele nos manda tirar da nossa mente velhos conceitos, velhos paradigmas, velhas mentiras, velhos pecados, velhas doenças, velhas crenças, velhos valores e princípios e colocar no lugar do velho uma novidade que gera crescimento, arrependimento, aprendizado, transformação e cura. E nossa mente deve ser renovada por meio da palavra de Deus, dos padrões de Deus e por meio dos novos conhecimentos que sejam 100% aliados à Bíblia. Eu e você só experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida quando nos colocarmos nesse lugar de metanoia. É uma mudança profunda de mentalidade e caráter verdadeiro e uma verdadeira conversão. Então, a renovação da mente é o caminho para que nós não nos amoldemos conforme o mundo, não nos conformemos e possamos eliminar aquilo que é disfuncional na nossa vida, né? Tirar tudo que é o velho. E renovação da mente é tirar o velho, né? Tirar as velhas crenças, os velhos pecados, os velhos conhecimentos. Às vezes a gente tem um problema por algo que a gente não sabe, mas às vezes é justamente algo que a gente sabe que tá
né, impedindo a gente acessar o novo. Então é preciso, ó, tirar. E a Bíblia fala assim que não se coloca vinho novo no odre velho, né? Porque vai perder. Porque na hora que o vinho tá ali, o vinho novo, ele fermenta. Na hora que ele fermenta, ele incha. E aí o odre velho, ele era feito com pele de animal. Eu não lembro se era carneiro ou não lembro qual que era. Mas era pego, né? Aí tirava todos os ossos, tirava tudo, deixava só a pele do animal. E ali colocava ele, né? Colocava o vinho lá dentro. Fazia como se fosse uma bolsa, assim. Tipo uma bolsa, e aí depois colocava o líquido dentro, né? Era bem reforçado, assim. E aí, o vinho, o odre novo, ele estica, né? Já o odre velho, ele não tem mais elasticidade. Então, ele ia estourar, ia se perder o vinho. Então, aqui fala de quê? De transformação de mente. Porque para receber algo novo, eu e você precisamos o quê? Mudar a nossa mente. Lembra que eu falei pra vocês um dia que a gente tava falando sobre dinheiro? E aí a Aline escreveu, dinheiro é a solução. E aí eu falei assim, ajuda muita coisa o dinheiro. Só que se você tem muito dinheiro, mas não tem a mentalidade renovada sobre o dinheiro, você momentaneamente vai resolver o problema, mas você vai criar outros problemas. Porque a sua mente ainda é uma mente com os padrões antigos, né? Então, é preciso fazer o quê? Renovar a mente, né? Desconstruir as velhas crenças sobre dinheiro. Dinheiro é ruim, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil de conseguir, só quem é rico enriquece mais, o pobre toda vez fica mais pobre, né? Esses pensamentos você tem que jogar fora. E fazer o quê? Agora ter novas crenças. Crenças de que é fácil ganhar dinheiro, toda a prosperidade vem autorizada por Deus. Todo dinheiro que chega a mim é abençoado, né? Eu sou generoso. Trocar, né? Dinheiro é fácil de gerar. Então, você vai trocar os difíceis, os velhos pelo novo. Porque quando você tiver com a mentalidade renovada sobre o dinheiro, curado das suas crenças limitantes sobre o dinheiro, aí o dinheiro vai vir e você não vai ter medo de ficar com ele, né? Você vai saber fazer, vai saber ter, né, com você, e saber também usar da forma certa, saber investir, saber doar. Por quê? Agora você está curado emocionalmente sobre dinheiro. Então, isso é muito simples, eu digo de mim, por quê? Né? Eu já contei pra vocês que quando a mamãe faleceu, ela ficou com muitas dívidas. Eu falei, não quero ficar dessa vida. Eu fui procurar saber sobre investimento. Aí comecei a investir, tinha uma reserva gordinha de dinheiro. E aí o que aconteceu? Nos primeiros problemas, né, que eu não consegui lidar com as minhas emoções, eu comecei a gastar. Comecei a gastar. E aí, gastou tudo e ainda fiquei devendo, né? Por isso que eu falo, ter acesso a muito dinheiro, mas não se curar emocionalmente sobre dinheiro, pode trazer mais problema. Por isso você não vai se curar, você não vai querer dinheiro? Não, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que você precisa estar alinhado em curar suas emoções sobre dinheiro e fazer dinheiro. Porque aí sim você vai ter paz, tranquilidade financeira, você vai ter condição de fazer algo pelo outro. Lembra, a gente não constrói orfanato, não constrói casa de recuperação, não alimenta o pobre com o vazio. A gente precisa de dinheiro para essas coisas, né? É com dinheiro que a gente compra. Então, dinheiro não é ruim, mas a gente precisa o quê? Saber lidar com ele. A gente não pode deixar ele governar a gente, mas a gente tem que governá-lo. E aí é preciso a gente se curar. E a gente vai se curar como? Renovação da mente. Primeiro, lendo a Bíblia e vendo que muitos homens da Bíblia eram ricos. Abraão, José, Salomão, né?
Então, muitos, vários outros. Mas isso não é o foco daqui. Mas existem muitos homens ricos, né? Teve o jovem rico que Jesus pediu para ele, falou assim, ó, vai e vende tudo que você tem, porque Deus sabia que, Jesus sabia que no coração dele ele estava amando o dinheiro acima de tudo. Tanto é que ele ficou triste e foi embora. Ele não fez aquilo. Só que para José de Arimateia, Jesus nunca pediu nada. E ele era rico. Ele tinha o sepulcro lá e levou o corpo de Jesus para ser sepultado, né? Então, quantas mulheres ricas que financiavam o ministério de Jesus na terra, né? Com oferta, vendendo as suas propriedades, tudo para quê? Para o ministério de Jesus acontecer. Então, a gente precisa se curar sobre isso. Porque o que eu não posso é amar o dinheiro. Não, dinheiro para mim é tudo. Não. Dinheiro não vai resolver tudo, acredita. Não vai. Mas não tê-lo vai te trazer muitos problemas. E aí é uma área que influencia todas as áreas. Porque se você tá sem dinheiro, você muitas vezes vai perder um pouco de paciência com seus filhos. Porque seu filho vai querer uma coisa e você não tem dinheiro. Você não vai ter aquela paz de falar assim, não, filho, vamos aqui, vamos sentar, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa juntos. O marido, também o casamento é abalado. Porque só se fala de briga, só se fala da falta de dinheiro. Então, é uma área que vai corroendo as outras áreas. Então, a gente precisa estar muito, muito atento, emocional. Né? Outras pessoas já nem dormem por causa de tanta conta, dívida que tem. Então, a gente precisa estar alerta, a gente precisa se curar emocionalmente sobre dinheiro e saber fazer dinheiro. Mas isso não é o assunto do dia, mas se servir pra você, você pega, tá bom? É importante lembrar que esse processo de mudança de mentalidade precisa ser constante em nós. Precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Precisamos viver constantemente, sondando nosso coração, olhando de verdade para os nossos comportamentos e nossas escolhas, vendo o que está gerando resultados diferentes do que é vontade de Deus para nós, não tem fim. Enquanto vivermos, precisaremos andar em consciência e em inconformismo de tudo que está disfuncional em nós, para que possamos mudar, buscar novos conhecimentos, novos lugares, novas pessoas, nova unção e voltar para a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Ontem eu o convidei a sair do lugar que vinha limitando a sua visão e a escrever uma visão super positiva de futuro para a sua vida, em todas as áreas. Esse exercício é muito poderoso e é uma das maneiras que você não se conformar com os resultados de hoje e construir novas possibilidades a partir da renovação da sua mente. Você primeiro traz consciência e olha o que está na sua vida hoje. Depois constrói uma visão boa, perfeita e agradável para o seu casamento, seus filhos, sua saúde, sua conexão com Deus e todas as demais áreas. O que você está fazendo na prática é dizer para sua mente que não se conformou com a dor ou a mediocridade que tem vivido em algumas áreas e que decide se posicionar em direção à transformação da sua mente, do seu caráter, do seu conhecimento e de tudo o que for preciso ser transformado em você para acessar sua visão linda do seu futuro. Então, ontem, quando a gente escreveu, né, como, né, que a gente vê o nosso futuro, que a gente sonha para a nossa vida no futuro, o que isso faz em nós? Tá dizendo pro nosso cérebro, eu não me conformo com essa vida aqui cheia de escassez, cheia de problema financeiro, problema no casamento, problema com os filhos, eu não me conformo com isso. Né? É uma forma de você ver. E eu já contei pra vocês, né? E hoje eu me lembrei de um exercício na questão da saúde. Eu faço pilates, né? Inclusive hoje eu vou pra lá, por isso que eu tô de regata. Hoje tá muito quente aqui. E aí, o que aconteceu? Aí eu tenho a minha fotinho, né, do corpo que eu quero ter. Aí, quando eu tô lá no Pilates,
Tem exercício do Pilates. Tem gente que fala assim, não, mas Pilates faz alguma coisa? É só um alongamento. Aí eu falei, vai lá se alongar. Aí eu falei assim, aí na hora que a gente tá lá no exercício, tem um agachamento lá que ela faz, que caraca, olha, eu me sinto assim tão esticada que eu falo assim, meu Deus, e dói, e treme a perna. E aí eu falei assim, antes eu ficava, ai meu Deus, não, já vem isso, eu ficava reclamando, né? Mas depois que eu tive acesso a esse conhecimento, eu falei assim, olha, é uma dor boa. Eu falei, é a dor boa. E aí eu lembro do corpo que eu quero ter, entendeu? Eu lembro do corpo que eu quero ter. Eu falei assim, não. Aí eu já ponho um sorriso no rosto, eu tô chegando. Por quê? Né? A visão, ela vem, já fala assim, não, mas você não quer aquele corpo? Então, bora lá. Vamos fazer aquele exercício. E aí, muda a chavinha no nosso cérebro. Então, todas as áreas tem muito poder nesse mural. Mas atenção, precisa alertar para o maior fator impedimento da construção da sua vida positiva, as suas crenças. Em relação a isso, quero que pense sobre as seguintes perguntas. Quais são hoje as suas crenças sobre o seu próprio valor? O quanto emocionalmente você se vê como alguém capaz de realizar obras incríveis? O que de verdade acredita que merece viver na vida? São suas crenças, aquilo em que de fato você emocionalmente acredita sobre si, que definirão a dimensão dos seus sonhos e dos seus projetos futuros. São as nossas crenças que dizem se suportaremos a jornada da transformação da nossa mente e acessaremos a nossa visão positiva de futuro, ou se desistiremos no meio do caminho. Então lembra, as crenças, tudo aquilo que você acredita, são o software da nossa cabeça, do nosso cérebro. São como, né? E aí, assim, o que eu acredito, de fato, que eu consigo realizar, a crença que eu tenho sobre o meu valor próprio, elas vão dizer se eu vou topar pagar o preço e seguir na minha jornada de transformação, ou se eu vou parar pelo meio do caminho, né? Então, a gente precisa cuidar do que a gente acredita de verdade. E você pensa assim, Monique, como é que eu faço pra fazer isso, né? Você tem muitas formas, mas a forma mais poderosa que eu já vivi assim na minha vida foi o método CIS. Fui fazer o método CIS, porque lá é o lugar que o Paulo Vieira, ele trabalha muito forte a reprogramação de crenças, né? Tanto é que no primeiro método CIS que eu fiz, eu já tinha 4 anos e meio quase, tentando engravidar e não conseguia. E lá no método CIS, eu me caiu a ficha. Eu vi com os meus olhos, por que eu não tinha engravidado. E era por mais que o maior desejo do meu coração era ser mãe, o meu cérebro bloqueava. Por quê? Eu pensava assim, no meu inconsciente, pra que eu vou trazer uma criança no mundo pra ter a vida que eu tive? Era isso que estava na minha cabeça. E aí lá teve o exercício, que eu fiz o exercício, né? E aconteceu. 2 semanas depois eu engravidei. 2 semanas depois do CIS eu engravidei. Eu só fiquei sabendo em outubro, né? Mas em 2 semanas eu já tinha engravidado. Então, é muito poderoso. Eu morria de vergonha. Olha só, eu tô falando de coisas simples, mas como você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né? E aí eu morria de vergonha de fazer um story no Instagram. Morria de vergonha. E aí quando eu fiz o método CIS, eu instalei um drive na minha cabeça. Não me importa o que as pessoas vão pensar. O importante é que a vida tá passando e eu preciso entregar minha mensagem. Eu preciso entregar minha mensagem. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a contar a minha história
lá no meu outro Instagram. Comecei a contar coisas lá, né? E depois nasceu o desejo no meu coração, olha, eu preciso compartilhar essa mensagem do Devocional Plenitude. Mas eu não sabia como. Aí a Camila veio, estruturou todo o jeito da gente fazer. E aí, quando isso aconteceu, falei, pronto, agora eu já sei como fazer. E aí comecei a compartilhar e nós estamos aqui no dia 31. E nessa jornada de 31 dias, tantas coisas, tantas historinhas estão sendo caladas aqui. Da minha parte, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não consigo fazer isso 30, 40 dias direto. A gente consegue. Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma visão, a gente consegue. Então é importante termos a visão, né? E aí precisa das nossas crenças. Então o que você precisa fazer? Por exemplo, né? Quando eu comecei a estudar sobre finanças, nos cursos da Natália Cury, tinha lá a parte da mentalidade. Então muita coisa eu consegui acessar. Mas as coisas que eram mais profundas foi através do método CIS que eu realmente virei a chavinha, né? E aí, pra quem, né, como eu falei, do story, como eu de vontade, de medo de fazer, hoje eu faço live. Mas por quê? Porque as minhas crenças foram tratadas. As crenças limitantes morreram lá, né? Eu até tava contando pra uma amiga, quando eu fui pro método CIS, essa última vez, que foi presencial, antes de ir, eu me olhei no espelho, eu falei assim, olha, pra mim isso aqui vai ser igual a Páscoa agora. Hoje é como se fosse sexta-feira, daqui a 3 dias eu vou ressuscitar, né? E foi assim que aconteceu, né? Que muita coisa mudou em mim. Então eu digo pra você que você não precisa do método CIS, mas você merece o método CIS. Você merece, tá? Essa semana tem pouquíssimas vagas agora por esse de dezembro. Começa agora na quinta-feira. Começa quinta-feira, aqui em São Paulo. Mas também ano que vem tem mais. Então te organiza pra você ir. Eu vou estar sempre falando pra vocês quando tiver, porque aquilo que é bom pra gente, a gente compartilha. E ano que vem eu vou de novo. Porque aí tem gente que fala assim, mas por que tem gente que já foi 8 vezes, 12 vezes? Só indo lá pra você ver, pra você sentir. E assim, o que eu percebo, cada vez que a gente vai, a gente acessa mais um nível profundo, lembra? Que Deus, ele vai vai curando a gente, vai limpando, vai transformando a gente, a forma que a gente vai abrindo a porta. Ele não vai lá no bate na porta, ele não é ladrão, né? Ele é um lorde. Então ele vem, bate na porta. Se você abrir assim, ele entra assim, só um pouquinho. Mas se você abrir assim, ele já vai entrar mais. Se você abrir tudo, aí sim. Mas nem sempre a gente tem a coragem de abrir tudo de uma vez. Então é por níveis. Por isso que é importante ir. E se você gostar, se transformar a sua vida, vai de novo. Porque você acessa um novo nível. E eu já coloquei na minha jornada aqui, eu já coloquei todo ano ir pro método pelo menos uma vez. Eu queria cada 6 meses, né? Mas ainda não consegui. Mas vou chegar lá. Aí, pra terminar, o devocional diz assim: por isso, eu e o Paulo falamos tanto sobre a importância de reprogramarmos nossas crenças. Sua crença de valor próprio, o quanto reconhece sua identidade dada por Deus, o quanto foi perdoado, amado, escolhido pelo próprio Criador para viver uma vida plena e abundante, para ser usado para os planos de Deus na Terra. Vai definir a vida que vai viver em todas as áreas da vida. Então é a nossa crença, né? É a nossa crença que vai dizer, olha, isso aqui eu dou conta de fazer, isso aqui eu não. Então é preciso reprogramação de crenças. E aí você vai reprogramar crenças te apegando com a Bíblia, lendo, colocando em prática aquilo que a Bíblia fala, que a Bíblia diz sobre você. Não é o que você vê, mas é o que Deus fala de você, né? Ele fala que você é amada, que foi perdoada, né? Que é nova criatura, que é menina dos olhos de Deus, né? Então, como que você, sabendo de todas essas coisas e muitas outras que Deus diz a respeito de você,
Como que você fala mal de você? Como que você tem pensamentos ruins a seu respeito, né? Então não condiz, não bate, né? Não condiz. Então não é o que você diz, é o que você, pelos teus olhos terrenos, carnais, você vê. É pelo que Deus diz sobre você. É pelos olhos da fé, né? E aí, quando você fizer isso, você vai trazer para você. Você vai acessar, vai viver na sua vida material aquilo que espiritualmente já está pronto. Já está pronto. Basta que eu e você estejamos prontos, lembra? Chegar ao arrependimento das coisas erradas que eu fiz. E aí, quando isso acontecer, eu mudar o comportamento, eu vou acessar a promessa. Eu vou acessar a promessa. Então, hoje, o que você vai fazer, né? Eu vou postar no grupo uma aula que a Camila dá, falando tudinho sobre o Mural da Vida Extraordinária. Mas, ontem, para quem já fez a atividade de ontem, vai ficar muito fácil. Então, você já escreveu lá tudo que você quer para sua área, para as áreas, todas as áreas da sua vida. Então, o que você vai fazer agora? Você vai buscar na internet fotos, né, igual lá, de casamento. Aí você vai procurar um casal feliz. E aí você vai olhar todas as fotos lá e vai ver qual é a foto que arde seu coração. Você fala assim, nossa, é esse daqui que eu quero. Então você vai pegar essa foto. Aí vai ter um lá de filhos. E aí você vai pegar a foto que mais parece a foto que você quer ter dos teus filhos, né? Com os teus filhos. A minha foto é uma foto brincando. É uma mãe brincando com os seus filhos. E aí é a foto que eu tenho, né? Que eu coloco ali pra mim ver todos os dias. Daí, depois que você pegar todas essas fotos, você vai pegar em todas as áreas. Área financeira, bens materiais. Então, a casa que você quer ter. Do jeitinho que você sonha pra sua vida. Aí você vai pegar uma foto pra cada área da vida. Deixa eu ver. Visão positiva de futuro. Aqui tem uma foto que eu queria mostrar pra vocês. Esse objetivo deve estar aqui, 108. 108. E aí, você vai colocar num mural, onde você veja todos os dias. De manhã, eu gosto muito de ver de manhã, porque me dá força para eu fazer as atividades que eu preciso, lembra? Porque quando você faz isso, ela vai criar os hormônios, seu corpo vai criar o hormônio que você precisa para que você ande, né, se mova na direção da sua vida. E aí vai ficar assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês que eu achei. Ó, tá vendo aqui? Ó, aqui a vida com Deus, viagem, o carro, o corpo, tá vendo? A minha não é essa aqui não, o meu objetivo, mas toda vez que eu tô lá no Pilates eu lembro dela. Aquela barriguinha lá tá chegando. Então, isso aqui dá força pra gente. Todas as áreas, as amigas, a casa, aqui é o servir, família reunida, né? Os parentes, aqui trabalho, faculdade, aqui um tempo sozinha, casamento. Então, uma foto, você vai eleger uma foto para cada área da sua vida e você vai montar o seu mural. Pode ser num cartaz. Eu coloquei aqui na porta do meu armário. E aí eu abro a porta. E a verdade eu quase nunca fecho essa porta. Mas aí ela tá ali pra eu lembrar todos os dias. Então o exercício de hoje é você selecionar essas fotos e criar aí um espaço na sua casa, no seu quarto, um lugar que só você acesse, né? Que não seja uma coisa assim que qualquer um que chegar na sua casa vai ver, mas você faz isso pra você olhar todos os dias, né? Todos os dias olhar e se imaginar, fechar os olhos e se deixa sentir a emoção
que você vai estar sentindo naquele dia, né, quando aquilo acontecer, de fato, na sua vida. Então, esse é o exercício de hoje. Isso é muito, muito poderoso, tá? Então, não deixe, faça, tá? Faça. Hoje, o louvor de hoje é o sonho de Deus do Preto no Branco. É lindo esse louvor. E a gente vai fazer a nossa oração já pra gente encerrar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí, tá bom? Que aí depois da oração, eu tiro. Deus da minha vida, eu te amo e eu te agradeço pelo meu dia de hoje, pelas tuas misericórdias que se renovam dia após dia sobre a minha vida e pela chance de escrever uma nova e feliz história a partir da renovação da minha mente e do conhecimento mais e mais da tua palavra e da tua vontade para mim. Eu te apresento, Senhor, todos os meus planos, eu os submeto ao teu querer para minha vida e te peço que só permitas viver os sonhos que me mantenham no centro da tua vontade. Nunca me des nada que me afaste de ti, Senhor, para nada que me faça desviar meu coração. Agradeço pela salvação e por meus pecados perdoados, pois esta é a mais poderosa e linda visão de futuro que eu posso ter na vida, a eternidade na tua presença. Te amo, Pai. Peço tudo isso em nome de Jesus, do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, agora, vai lá e faz, tá bom? Um abraço de 40 segundos, um beijo no seu coração e a gente se vê amanhã, 7 da manhã, tá bom? Deus te abençoe.